estudo em escola pública, estudo numa escola muito fraca, estudo numa escola que eu não aprendo nada. Será que eu consigo passar no Cotuca? Será que eu consigo passar no Embraer? Será que eu consigo passar no Liceu? Será que eu consigo passar em qualquer vestibulinho que eu queira fazer? Então, muitas pessoas perguntam isso com muita frequência, gente, sério. E aí, por isso, vamos falar sobre esse assunto hoje, né? Boa noite para todo mundo que está chegando, oi para todo mundo que está chegando por aqui. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. E eu vou compartilhar, então, no nosso aquecimento do mapa da aprovação, algumas das estratégias e técnicas que eu usei para ser aprovada na ETEC em quarto lugar e também que eu ensino para os meus alunos na ETEC Power e que fazem tanta gente ser aprovada em tantas instituições, tá? Não só a ETEC, como também Cotuca, Liceu, Cotil, Embraer e tantas outras que existem. E é o seguinte, o que vamos falar hoje? Qual vai ser o nosso assunto de hoje? Hoje vamos falar de polêmica. A polêmica do estudo em escola pública, estudo numa escola muito fraca, estudo numa escola que eu não aprendo nada. Será que eu consigo passar no Cotuca? Será que eu consigo passar no Embraer? Será que eu consigo passar no Liceu? Será que eu consigo passar em qualquer vestibulinho que eu queira fazer? Então, muitas pessoas perguntam isso com muita frequência, gente, sério. Se eu abrisse aqui agora a caixinha de perguntas no Instagram, eu ia deparar com pelo menos umas 5 pessoas perguntando a mesma coisa. Sendo que eu coloquei hoje essa caixinha de perguntas de tarde, então não são nem 12 horas que ela tá no ar, e muita gente já teria perguntado essa mesma coisa. Algumas pessoas de formas diferentes, mas perguntando a mesma coisa. No sentido de, nunca vi química e física. Será que eu consigo passar no vestibulinho? Nunca tive aula de matemática decente. Será que eu consigo passar no vestibulinho? Então são variações da mesma dúvida, tá? E aí por isso vamos falar sobre esse assunto hoje, né? E é o seguinte, primeira coisa aqui, gente, por que as pessoas pensam que é impossível conquistar a aprovação em algum vestibulinho, sendo que estudam em escola pública? Então por que as pessoas pensam que quem é de escola pública não consegue passar no Cotuca, não consegue passar no Embraer, não consegue passar no Liceu, não consegue passar em nada? Porque a gente sabe aqui no Brasil, tanto quem estuda em escola pública quanto quem não estuda, que o conteúdo, infelizmente, é defasado. Ou seja, o que é um conteúdo defasado ao pé da letra? É quando tem algum conteúdo que você deveria ter aprendido em alguma fase e você não aprendeu. Por isso, defasado, tá? Essa defasagem vem muitas vezes, então, da base do seu estudo, né? Ou seja, o conteúdo básico que você tinha que aprender lá no sexto ano, lá no quinto ano, às vezes, você, infelizmente, não aprendeu. Então, isso gera essa defasagem muito, muito grande que muitas pessoas têm porque estudam em escola pública e aí elas ficam com essa dificuldade, né? Achando que elas não vão conseguir passar em vestibulinho nenhum, tá? Então, primeira razão é exatamente essa, né? A pessoa fica assim, meu Deus, mas eu nunca tive tal matéria, eu nunca tive esse conteúdo aqui que o meu amigo que estuda em tal escola, que é melhor que a minha, teve. E a pessoa pensa que é impossível que ela passe por esse motivo. Mas não é impossível, tá bom? Então, já tô adiantando aqui, né? Já entreguei a resposta dessa live. Então, quem estuda em escola pública também tem a capacidade, também tem a possibilidade de ser aprovado em qualquer vestibulinho que queira fazer. Independentemente das matérias que você é bom, matérias que você vai mal, matérias que você gosta, matérias que você não gosta, ou matérias que você nunca viu na sua vida, ok? Segundo ponto, né? Segunda razão, digamos assim, para muita gente achar que é impossível passar no vestibulinho sendo estudante de escola pública. Seja você a pessoa que sempre foi de escola pública, ou que fez só o fundamental na pública, ou que fez só o ensino infantil na pública, enfim. A segunda razão é que todo mundo acha que se não tiver um conteúdo na escola, você não vai estar preparado. Não sei se deu para entender isso, mas é que a gente tem muito essa ideia ainda, né, bem arcaica, inclusive, de que só dá para aprender algo se você estiver na escola. Quando, na verdade, não é bem assim, sabe, gente? Tem muita coisa que a gente aprende no nosso dia a dia sem estar na escola, né? E a mesma coisa pode acontecer com os conteúdos pro vestibulinho que a gente quer fazer, tá? Quando eu falo a gente, eu falo qualquer pessoa que queira fazer algum vestibulinho, tá bom? Então, essa ideia, né, de que você precisa estar na escola para aprender uma coisa, a ideia de que você não consegue aprender algo sem estar numa sala retangular de 35 cadeiras, como eu sempre falo, é uma ideia muito antiquada já é muito batida, sabe? Você hoje em dia, com internet, com recursos, você consegue aprender, sim, sem estar na escola, porque você não precisa daquele ambiente para você aprender alguma coisa, certo? Então muita gente pensa que não é capaz, né? Pensa que por não ter aprendido algo na escola nunca vai conseguir aprender na vida, que nunca vai conseguir absorver aquele assunto, que nunca vai conseguir ter aquela informação, quando a verdade é que você tem sim essa possibilidade, tá? Então o conteúdo que você vai estudar pro vestibulinho, né, para começo de conversa, na maior parte das vezes não é o conteúdo da escola. Então, já quebra aí essa ideia de, a escola não me ensinou, não vou conseguir aprender. Não é muitas vezes o conteúdo da escola. Como assim, Lilian? Como isso? Como que o vestibulinho pode me cobrar uma coisa que a escola não passou? O que acontece, que eu sempre falo aqui, né, mas eu sei que tem gente que é nova e talvez não saiba, é que existem tópicos que eles estão lá dentro das diretrizes nacionais da educação básica e que eles deveriam ser ensinados. Mas a escola nunca vai ensinar.
Ponto. Porque a escola às vezes não tem tempo para isso, às vezes não tem recurso para isso, às vezes não tem professor para isso. Quem estudou em escola pública, como eu, sabe que muitas vezes você fica lá 3 meses, 6 meses, 1 ano, sem ter um professor de alguma matéria específica, né? E aí você perde todo o conteúdo que você deveria ter daquela matéria, tá? Então, o conteúdo que o vestibulinho te cobra, para começo de conversa, muitas vezes são tópicos que a escola não iria te ensinar mesmo, que você teria que estudar por conta própria mesmo. E aí, por isso, você pensar que só por ser de escola pública você não consegue passar, já é um grande erro. Segunda coisa, mesmo que um conteúdo que seja cobrado no vestibulinho seja um conteúdo exatamente igual a um tópico da escola, pode ter certeza que ele vai ser cobrado de maneira diferente no vestibulinho, tá? Então, a forma como o conteúdo é cobrado no vestibulinho é diferente da forma como ele é cobrado na escola, né? Então, o conteúdo que o vestibulinho te cobra é cobrado de um jeito específico. Então, essa ideia de, ai, Lilian, mas a minha escola não me ensinou, não vou saber. Mesmo que a escola tivesse ensinado, você precisaria estudar de novo aquele assunto, para você aprender da forma como o vestibulinho te cobra. Isso, independentemente de ser uma escola pública ou de ser uma escola particular. É importante levar isso em consideração. Se uma escola particular, por exemplo, te ensinou cinemática de um jeito totalmente aleatório ou abrangente demais, você precisa estudar aquele tópico de um jeito mais focado no vestibulinho, para você passar no vestibulinho, tá? Então, independentemente da escola, tem tópico que você nunca viu antes no colégio e que o vestibulinho cobra. E, segundo, tem tópico que o vestibulinho vai te cobrar de um jeito diferente de como a escola te ensinou. E você precisa, na sua casa, então, estudar isso, focado em como o vestibulinho vai te cobrar. Certo? Outro ponto importante, né, que não justifica essa ideia de sou de escola pública, não consigo ser aprovado. Você tirar isso da sua cabeça, que isso é uma crença ruim, enquanto você pensar isso, você não consegue mesmo passar, porque você vai ficar lá se culpando, chorando, triste pro resto da vida. Então, o terceiro ponto importante aqui, além da questão do vestibulinho cobrar tópicos que a escola não vai ensinar, e o segundo ponto, cobrar tópicos de um jeito diferente de como a escola vai ensinar, tem uma outra questão. Existem técnicas e estratégias de estudos, né? E eu sempre falo sobre isso, mas eu sempre preciso repetir, porque muita gente parece que não entende, entra por um ouvidinho e sai pelo outro. Então, o que acontece? Você pode ter o melhor conteúdo do mundo, tá? Você pode estudar na melhor escola e ter 45 apostilas que você nunca vai conseguir ler todas. E aí, o que vai acontecer? Você vai deparar com um conteúdo no vestibulinho de um jeito que ele vai te exigir informações, né, de maneira diferente. A escola ensina o conteúdo de um jeito que ele não é o jeito como os vestibulinhos cobram, como as provas cobram, né? Então, o que acontece? Se a pessoa ficar só no conteúdo que a escola passou para ela, essa pessoa simplesmente não vai conseguir ter a aprovação dela no vestibulinho. É só pensar. Se só o conteúdo da escola, se o conteúdo da escola virasse o jogo para os vestibulinhos, todo mundo passava. A gente não teria mais de 100 mil pessoas por ano sendo reprovadas, né? Com notas muito baixas. Porque a questão da reprovação no vestibulinho não é só porque uma pessoa, sei lá, não tem a quantidade de vagas necessárias. Não. É porque muita gente realmente não está com preparo para esses vestibulinhos. Justamente por essa ideia de que a escola tem que te dar tudo. E a escola não vai te ensinar tudo. Principalmente a escola pública. E quem estudou em escola pública sabe que, né, que é a mais pura verdade isso. A escola não vai te dar tudo. Então, como eu estava dizendo, tem técnicas. E as técnicas são importantes para que você consiga aprender o conteúdo. A escola não te ensina técnicas. Ponto. Nenhuma escola ensina técnicas. Gente, e eu estudei tanto em escola pública muito fraca, eu estudei em escola depois muito boa no ensino médio, e nenhuma escola te ensina técnica de estudo. É fato, a escola te ensina o conteúdo, a escola não tem nem tempo disponível para ficar lá ensinando técnicas para você. Então, o que vai acontecer? Mesmo que você estude na melhor escola da cidade, se você não tiver técnicas para você aprender, você não vai conseguir absorver aquele conteúdo do jeito que um vestibulinho te cobra. E mesmo que você estude na pior escola, mas você tem técnica certa para você estudar e tem um conteúdo direcionado para aquela prova, você consegue a tua aprovação, tá? Então, o que eu quero dizer, né, com isso, a escola te dá conteúdo, mas não é para você passar no vestibulinho, te dá conteúdo para você passar de ano. Tem essa diferença muito discrepante e quem já estudou em escola pública sabe disso, né? A escola te dá lá vários tópicos, você passa de ano, passa de ano, passa de ano. Chega numa prova, quebra a cara. Por que você quebra a cara? Porque você estudou aquele conteúdo todo aleatório, todo amplo ali, sem um foco específico na prova que você quer fazer, sem um foco específico em como estudar aquele conteúdo. Então, você precisa estudar aquele assunto de um jeito que ele realmente vai ser cobrado e usando as técnicas que te fazem aprender, tá? Então, galerinha aí que pensa, Lilian, eu sou de escola pública, não consigo passar nenhuma prova, você consegue sim, desde que você tire essa amarra da escola, tire essa ideia retrógrada de que você precisa estar num ambiente retangular com 35 cadeiras e uma lousa e alguém lá falando, fazendo chamada para você aprender. Você não precisa disso. Ponto final. Tem muita gente que aprende muito melhor na internet em 6 meses do que em 14 anos na escola. Eu tenho muitos alunos que são a prova disso, inclusive, né? Que muitos anos da escola não conseguiam aprender muita coisa, que aí em poucos meses conseguiram aprender, em poucos meses conseguiram aplicar, em poucos meses conseguiram passar numa prova, tá? Então é importante levar em consideração que
Primeiro ponto, conteúdo da escola não é o conteúdo que o vestibulinho vai te cobrar na maior parte das vezes. Segundo, conteúdo do vestibulinho vai te cobrar de uma forma diferente de como a escola aborda aquele assunto, né? Então a escola pode passar o mesmo tópico, só que de um jeito diferente de como uma prova vai te cobrar, de como o ETEC te cobra, de como o Cotuca te cobra, de como o Cotil cobra, enfim. Os vestibulinhos cobram conteúdo de um jeito diferente. Ponto. Terceiro ponto, estratégia é importante. Tão importante quanto o próprio conteúdo, tá? Então você não pode estudar todo o conteúdo do mundo sem estratégia nenhuma, senão você não consegue passar. Ou seja, independentemente da escola, como eu estava dizendo, né, você tem total potencial de ser aprovado. Eu tenho muitos exemplos de pessoas que eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando, eu não vou fazer isso, não vai demorar muito, mas tem muitos exemplos de pessoas que eram de escola pública que foram aprovadas. E por que foram aprovadas? Porque tiveram justamente essa consciência de que não podiam só ficar dependendo da escola, de que não podiam só ficar esperando que a escola entregasse o ouro, né, entregasse todo o conteúdo, porque a escola, infelizmente, não vai fazer isso, sabe? A escola não vai te passar tudo que você precisa para um vestibulinho, porque não é a função dela. Você não entra na escola e a escola te fala assim, nossa função é te passar no vestibulinho. Não. A função da escola é te dar vários conteúdos lá para você passar de ano, né? Tem algumas escolas de ensino médio que aí sim elas são mais focadas nos vestibulares. Então elas estão lá com foco nisso, sabe? Mas a escola de fundamental, gente, na maior parte das vezes não tem esse foco e é loucura querer que a tua escola te faça ser aprovado num vestibulinho. Principalmente se for escola pública, que sofre com falta de recurso, que não é a escola que não quer te ensinar, mas sim todo um sistema que faz com que não funcione, né? No fim das contas, a gente sabe muito bem disso, tá? Então vamos lá, como é que você faz para superar esse obstáculo agora que você sabe que sim, você pode passar em qualquer vestibulinho, mesmo sendo de escola pública ou mesmo sendo de qualquer instituição, mesmo não tendo base, mesmo não tendo aprendido várias matérias, mesmo com defasagem, enfim. Primeira coisa, começar antes, né, gente? Isso eu falo o tempo todo. Tem gente que não ouve, tem gente que ignora, tem gente que fica enrolando, empurrando com a barriga, fica assim, não, minha escola vai ensinar esse assunto. Aí a escola nunca ensina. A pessoa chega lá em novembro, aí ela pensa, meu Deus, eu não estudei nada para minha prova. Ou pior, ela chega em agosto, que é a prova do Embraer, ou ela chega em... não lembro quando que vai ser a prova do liceu, novembro que é a prova do liceu, chega no mês do vestibulinho, ela pensa assim, meu Deus, eu não estudei nada. É, porque você ficou enrolando. Então começa o quanto antes, principalmente quem é de escola pública, por conta daquele fator que eu sempre falo, né, do privilégio do tempo. Quando você começa antes, você tem tempo de corrigir os seus erros, você tem tempo de melhorar o que você foi errando, sabe? Tem tempo de ver, poxa, eu cometi esse erro aqui e esse aqui. Então eu vou corrigir esses 3 erros que eu cometi. Poxa, eu tô com dificuldade nessa matéria, então eu vou melhorar a forma como eu estudo essa matéria. Vou mudar esse ponto no cronograma. Quem começa em cima da hora não tem como fazer isso, tá? Então, por isso que eu falo pra começar antes, né? Quem começa antes consegue corrigir os estudos, consegue ter essa evolução nos estudos, consegue melhorar mesmo. Agora, as pessoas que começam muito em cima da hora, infelizmente, não tem como fazer melhorias ao longo do tempo de estudos, certo? Então, começar com antecedência, tá? Para você conseguir suprir essa defasagem que você tem, suprir essa falta de matérias, suprir essa falta de conteúdo, falta de técnica, de prática. Então, você começa antes para isso. Segundo ponto, fazer o que está no seu controle, meu bem. Sempre falo isso 1 milhão de vezes e vou repetir eternamente. O que é fazer o que está no seu controle? É você entender que você não pode mudar a tua escola. Infelizmente, seria muito bom se a gente pudesse, mas você não pode mudar a tua escola e fazer com que do dia para noite ela fique boa. Você não pode mudar a tua escola para você poder depender só dela. Seria muito bom se a gente pudesse depender só da escola para passar em provas, né? A escola presta para muita coisa, você precisa estar lá. Mas você precisa também entender que a sua parte tem que ser feita. E a sua parte tem que ser muito mais do que a escola tem feito por você. Então, se a tua escola tá te mandando só um PDFzinho, você não pode se contentar com isso. Você precisa buscar algo a mais para você aprender. Você não pode só ficar na internet lá, minha escola só manda PDF. Dane-se. Ninguém vai conseguir fazer a escola parar de mandar PDF. Ela vai continuar mandando PDF loucamente lá. Enquanto você não focar em fazer a tua parte, em fazer o que tá no teu controle, você não vai conseguir ter o aprendizado que você precisa pro teu vestibulinho, tá? Independentemente de qual seja ele. Terceiro ponto, de reduzir essa desvantagem que existe entre você e as pessoas que são mais preparadas, né? Tem gente que é mais preparada porque é uma pessoa que naturalmente tem mais facilidades, tem gente que teve uma base muito forte, estudou na melhor escola do estado inteiro, assim, na cidade dela, do país dessa pessoa, então tem mais preparo que você. Logo, você precisa construir tua base para você reduzir essa defasagem que existe, cortar essa distância que existe, sabe? Como se fosse uma corrida, né? Tem a pessoa que ela tem mais preparo físico e aí ela vai na frente e ela consegue correr muito bem. Então, você que corre menos, por exemplo, precisa pensar em quê? Em estratégias para que você consiga... Em estratégias, no caso eu falei em estratégias, meu Deus. Precisa pensar em estratégias para que você consiga correr tão bem quanto aquela pessoa, né? Então, a mesma coisa do balé, sei lá. Tem gente que tem mais habilidade, mais facilidade, que faz balé desde os 5 anos de idade e é mais flexível. Então, o que acontece com quem é menos flexível, com quem começou aos
30 anos de idade, precisa fazer mais alongamentos, precisa ter uma rotina do balé diferente da rotina de quem sempre dançou balé. Pra quê? Pra conseguir suprir essa distância que existe, tá? Então no estudo, gente, é a mesma coisa. Tenho defasagem em qualquer matéria, pode ser português, que muita gente acha muito fácil, né? Mas sempre tem a pessoa que não gosta. Então tem defasagem em qualquer matéria, você precisa suprir essa defasagem, tá? Antes de você querer tacar conteúdos mais difíceis na sua rotina, certo? Pra você conseguir ter o seu aprendizado. Ok? E pode ser que você pense, Lilia, mas como que eu vou construir essa base se na minha escola eu não aprendi nem regrinha de 3, né? Comigo foi falar, a escola não presta pra nada. Mas às vezes a pessoa vai pra escola durante 14 anos e só aprende a fazer multiplicação. Ou só aprende a fazer continha de mais e menos. Não aprende um monte de coisa que é importante. A pessoa, como foi o meu caso no fundamental, eu passei o fundamental inteiro. Eu só aprendi na escola 2 tópicos de ciências. E aí, assim, né, quando eu cheguei no ensino médio, tinha lá ciência dividida em biologia, química, física, trocentas coisas. Eu não sabia nada. Por quê? Porque eu dependi da escola naquele momento em relação àquelas matérias. Eu até sabia um pouquinho mais do que a escola tinha ensinado, porque eu ainda tinha já uma curiosidadezinha de estudar por conta, mas eu não tinha muito método ainda, não tinha muita técnica, sabe? Então, precisei correr atrás do prejuízo, né? Então, quando você não tem essa base, quando a escola nunca te ensinou nada, o que você precisa fazer? Voltar naquela base. Voltar nos tópicos basais, que eu sempre falo, que são aqueles conteúdos mais iniciantes que você precisa para você conseguir aprender todos os outros, tá? Então, se a escola nunca ensinou nem regra de 3, você vai ter que estudar regra de 3 na sua casa. Você vai ter que estudar os conteúdos que vêm antes de regra de 3 na sua casa. Você vai ter que usar os recursos que você tem para estudar na sua casa. E ponto. Senão você não vai conseguir aprender nenhum tópico importante. E eu falo isso, eu sempre repito isso, porque tem muita gente que vem com aquele papo de sempre, né? Ai, Lilia, mas a minha escola nunca ensinou essa matéria, como é que eu vou aprender isso? Estudando, assim como você conseguiu aprender a usar o YouTube, o Instagram e o TikTok. Ninguém precisou colocar você numa sala de aula para aprender a usar o TikTok. Você aprendeu? Então você também consegue aprender matéria. Confio no seu potencial. Então você precisa chegar na sua casa e repor essa base que você não teve para você conseguir aprender os tópicos mais avançados desse conteúdo. E assim, tem muita gente que faz isso já e tá passando na sua frente, tá? Eu tive um aluno mesmo em 2018. O Fábio não tinha nem livro na escola dele, gente, sério. Era precário real, assim. A escola não mandava nem as apostilas, aquelas básicas do estado, nem isso. Ele não tinha aula de um monte de matéria total, sem conteúdo mesmo do nono ano. E ele conseguiu repor essa base, então. Ele precisou ver os tópicos basais, ele precisou voltar desde o comecinho de assuntos que ele achava que sabia. Pra quê? Pra ele conseguir, então, avançar nos estudos, tá? A mesma coisa com a Bia, né? A Ana Beatriz. Ela tinha dificuldade com matemática. Por quê? Porque ela ficou 3 anos no ensino fundamental sem ter nenhum contato com matemática. Não tinha professor na escola dela. Então, ela precisou voltar desde o básico para aprender os assuntos. E não é vergonha nenhuma voltar desde o básico, gente. Você precisa entender que, se for necessário, você vai voltar desde o básico, porque o importante é que você aprenda para você conseguir passar na prova que você quer fazer e ir para uma escola melhor futuramente, não ter que depender de um ensino sempre fraco, tá? Outra aluna minha também foi a Bia Ferreira, né? Teve a Ana Beatriz Dantas e a Bia Ferreira. A Bia Ferreira passou na ETEC aqui de Santos, na Aristóteles Ferreira, ou foi na Escolástica Rosa. E ela tinha muita dificuldade até com conteúdos muito básicos. Por quê? Porque ela não teve base. Então, muita gente passa por isso. Você não é a única pessoa que nunca teve essa dificuldade, que nunca teve um tópico específico na escola. Entenda que é um barco cheio de gente com o mesmo problema, sabe? Pra você não se sentir só nesse mundo, né? Mas essas pessoas, elas estão lá remando, ou seja, elas estão lá buscando aprender aquilo que elas não aprenderam antes no colégio. E aí, se você fica lá só esperando que alguém chegue e faça mágica e tire você do barco, você nunca vai conseguir avançar, tá bom? Então, você precisa também começar a remar nos seus estudos. Você precisa começar a entender que tópicos que você nunca viu, você pode ver em algum momento dos seus estudos. Você vai poder aprender isso em casa. Você tem capacidade para isso, você tem potencial para isso. Uma escola em que você estudou não vai determinar quem você vai ser pro resto da sua vida, desde que você haja, tá? Desde que você não fique só dependendo dela. Cara, eu estudei na pior escola pública da minha cidade. Eu sempre gosto de lembrar disso, porque eu dei uma reviravolta nos meus estudos depois. Sério. E isso por quê? Porque eu realmente me dediquei a aprender coisas que a minha escola não estava me ensinando. Por muito tempo eu fiquei lá, né, lerda, achando que a escola tinha a obrigação de me ensinar, mas aí depois que eu me dei conta de que não podia ficar lá de bracinho cruzado, comecei a estudar o que era necessário, as coisas deram certo pra mim, também não dá pra você. Então você precisa entender isso, tá? Os conteúdos que você nunca viu, precisa começar do básico, repor essa base que você perdeu. Seja que você perdeu porque a escola nunca ensinou, porque você não prestou atenção muitas vezes também, porque mudava de professor o tempo todo, acontece isso muitas vezes, né? Então precisa construir essa base, tá? Pra você conseguir ter o aprendizado que é necessário, beleza? Então pegaram isso, né, gente? Tem que
repor essa base que você perdeu. Você precisa ver os tópicos basais. Você precisa entender que não é vergonha nenhuma voltar em operações básicas da matemática, principalmente se a tua escola não ensinou, tá bom? Então, você precisa entender isso. Outro ponto, tem muita gente que fala assim... Lilian, mas eu sou bom na escola. Será que eu não vou ser bom no vestibulinho também, naturalmente, assim, né? Tipo, eu sou muito bom na escola, eu tiro 10 na minha escola. O que acontece, gente? Ó, quando você tá num nível baixo e o nível te exige muito pouco, é muito fácil ser bom. E eu não falo isso criticando ninguém. Eu falo isso porque eu era boa na minha escola ruim. E ser bom numa escola ruim não serve pra porcaria nenhuma. Sério. Pra literalmente nada, tá? Porque quando você vai pro mundo real, pro mundo da galera preparada, pro mundo do pessoal que teve uma base forte, você percebe que o ser bom que você era na sua escola fraca, perto deles você é o cocô da mosca do cocô do cavalo do bandido. É péssimo, sabe? Então, não fica nessa de eu sou bom na minha escola, então eu não preciso de... sei lá, estudar para os vestibulinhos. Não. Você tem que estudar mesmo assim, porque ser bom na sua escola não significa que no vestibulinho você vai ser bom. O nível que a tua escola te cobra é totalmente diferente, tá? É como se você fosse acostumado a ser muito bom carregando um peso de 5 quilos, aí vai competir com pessoas que carregam 100. Você vai ser péssimo perto deles, né? Porque o teu parâmetro é outro. Você é muito bom carregando um saquinho de arroz. A galera pega aqueles pesos pesados na academia. Então, se você fosse comparar com esse pessoal, você vai perceber que você não é tão bom assim. Então, não fica nessa de, na minha escola eu sou muito bom, então eu não vou estudar, então eu não preciso de matemática, eu não preciso de não sei o que, eu posso me contentar só com o que a escola me ensina, porque senão você não consegue aprovação nenhuma. Infelizmente, a gente não pode usar como métrica o nosso desempenho na escola quando a gente quer fazer um vestibulinho, tá? Quando a gente quer fazer uma prova de bolsa, enfim, tá bom? Só que isso não significa, um ponto aqui, que você tem que estudar mais do que todo mundo. Não é isso, não é questão de mais, como eu sempre falo, questão de melhor, de qualidade. Então não fica focado em estudar, tipo, 300 horas por dia, como eu falei hoje mais cedo, né? Fica lá o dia inteiro estudando, não foca nisso. Foca na qualidade do estudo que você vai ter. Foca no estudo em que você realmente vai focar naquele... Foca no estudo que você vai focar, Lilian. Como tu focar numa frase só? Estuda uma coisa de um jeito que você realmente preste atenção no conteúdo que você está absorvendo, na qualidade daquilo, nas conexões daquele assunto com que aquela prova vai cobrar para você que você consiga ter um aprendizado real e não um aprendizado ilusório. Porque muita gente, quando eu falo assim, não se contenta com o que a escola te ensina, a pessoa vai lá e resolve engolir livros, né? A pessoa quer estudar 300 coisas num dia só, 300 coisas em uma semana só. E não precisa ser assim, gente. Calma. Qualidade vale mais que quantidade. Sempre. Sempre, sempre. Essa é a maior máxima dos estudos. E até com redação? Até com redação. Qualidade vale mais que quantidade. Redação de 40 linhas ruim, mal feita, nota 0. Redação de 25 linhas boa, bem feita, pode gabaritar aquela prova, tá? Então, foca na qualidade do estudo de vocês e não na quantidade do estudo de vocês, ok? Então, é importante focar nisso, né? Não pense que só porque você não pode se contentar com o conteúdo da escola, você vai ter que ficar lá o dia inteiro estudando. Não, não precisa fazer isso, tá? Você precisa focar em estudar melhor o conteúdo, tá bom? Outra coisa, não caia no erro de querer ver todos os tópicos difíceis antes. Siga a ordem gradativa do seu cérebro, siga o BMA. Isso é muito importante para você conseguir realmente aprender as informações que você precisa. Se você pegar lá o tópico mais difícil, o mais loucão de matemática, ou de química, ou de física, ou até de português, que seja, para estudar antes dos outros, você não vai conseguir aprender nem os tópicos mais simples, imagina os mais difíceis. Então não pula a ordem das matérias, não. Também não fica nessa de vou estudar mais do que eu gosto para ver se eu crio motivação. Gente, isso é furada. Eu já fiz isso, inclusive. Aí você percebe depois que você se iludiu o dia inteiro, ficou lá vendo só a matéria que você gosta e não estudou o que você não gostava, né? Então não faça isso. Também não ignora as dificuldades que vocês têm. Por quê? Porque muita gente pensa assim... Lilian, minha escola nunca me ensinou tal matéria. Isso pra mim é muito difícil, então eu não vou estudar porque é muito difícil. Mas pensa comigo, se ninguém estudar o que é difícil, ninguém saberia nada, gente. O que você hoje acha fácil, por exemplo, sei lá, vou falar um tópico bem tranquilo, tá? Ecologia. Ecologia é um tópico tranquilo de biologia. Se você acha hoje ecologia fácil, anos atrás, 4, 5 anos atrás, você não achava fácil. Você tinha dificuldade com isso, não tinha? Então, o que hoje é difícil, daqui a alguns anos vai ser fácil pra você. Você precisa entender que, se você fugir do que é difícil, aí vai ser eternamente difícil mesmo. Você nunca vai aprender aquela informação, aquela matéria que você precisa, tá? Então, não fuja das matérias que são difíceis. Porque muita gente pensa assim... Ai, Lilian, mas... eu não posso ignorar esse assunto só porque é mais complexo. Não. Você precisa estudar aquele assunto na ordem certinha para você conseguir aprender. E com as técnicas certinhas. Então, quais são as 3 primeiras coisas assim que eu recomendo que você faça nesse momento? Hoje já, anota. Porque não anotou nada até agora, anota isso, pelo menos. Por favor, que vai mudar a vida de vocês. Sério. 3, 4...
3 coisas, enfim. Então, primeira coisa, identifica a sua defasagem, faz um diagnóstico do seu estudo, sabe? Pega um papel e faz uma listinha do que você tá empacado nos seus estudos. Então, faz isso hoje, ainda, antes de você dormir, pra você saber o que você precisa melhorar, saber o que tá muito ruim, muito fraco, muito péssimo, o que você nunca viu na escola, o que parece que a escola nem fez sentido, que você nunca aprendeu antes, pra você conseguir saber que são seus pontos fracos no seu estudo, certo? Segunda coisa, começar pelos tópicos basais das matérias. Você não pode começar pelo meio da matéria, você não pode começar pelo final da matéria, começa pelos tópicos basais da matéria. Isso é fundamental pro aprendizado de todo mundo que tá aqui, independentemente da escola que estuda, independentemente de estudar sozinho ou de ter um curso ou uma plataforma, independentemente de qualquer coisa. Começa pelo tópico basal, sempre, tá? E terceiro ponto, né? Falei que eram 3 coisas, são 3 coisas mesmo. São fazer sondagem sempre que você for estudar. Por quê? Porque esse primeiro diagnóstico que você faz, ele é mais geral, mais genérico. Ajuda muito? Ajuda muito. Mas a sondagem diariamente ali nas matérias que você vai estudando te mostra quais aspectos em relação a cada matéria você tá com dificuldade. Te mostra, por exemplo, se você tem dificuldade muito mais com interpretação do que com cálculo, ou com entender uma coisinha no enunciado, saber qual fórmula usar, do que exatamente com a conta para fazer. Ou então não, você manja muito da interpretação, mas tem dificuldade com a conta. Então, quando você faz sondagem, você vai percebendo, primeiramente, se você já tem algum grau de conhecimento, ainda que inconsciente, daquela matéria, se ela vai ser mais fácil para você ou não. E segundo, você começa a perceber também em quais aspectos daquela matéria você tem mais dificuldade, tá? No que você precisa melhorar mais, o que você precisa evoluir mais dentro daquele conteúdo para conseguir ter um aprendizado eficiente, certo? Então, resumindo essa live para quem chegou depois, a escola tem um papel que é te ensinar alguns conteúdos. Só que a escola nunca vai te ensinar todos. A escola do ensino fundamental no Brasil não tem recursos, estrutura, nem professores, né, no caso da escola pública, para você aprender tudo que é necessário para entrar numa escola de maior qualidade no seu ensino médio. A maior parte das escolas não estão prontas para isso. Então você precisa estudar na sua casa conteúdos que a escola não te ensinou e que os vestibulinhos vão te cobrar, porque eles não querem qualquer pessoa frequentando aquela instituição. Senão ela cai o nível. Lilian, é elitista dizer isso? É, porque é assim que o mundo é. Ponto. Eles não vão querer uma pessoa que não sabe fazer nem continha demais, gente. Sim, a escola tem a função de te ensinar? Tem. A escola, quando você vai pro Cotuca, pro Cotil, Embraer, Liceu, enfim, tem essa função. Só que eles precisam nivelar as pessoas. Porque se eles colocarem lá uma pessoa que não quer nada com nada, uma pessoa que quer muito aprender, uma que é muito fraquinha e uma que é muito forte nos estudos, a turma nunca vai evoluir. Então eles fazem seleções justamente para isso, para pegar as pessoas que estão mais prontas para aquele nível, tá? Então você precisa se preparar para isso, para você entrar nessa instituição e também para conseguir se manter na instituição, como eu sempre falo, né? Ninguém consegue se manter no Cotuca, no Embraer, no Liceu, no CTI, no CTA, na ETEC, onde for, em escola particular com bolsa, que tem nota mínima para você se manter naquela escola com bolsista, se não tiver um preparo prévio antes, tá? Então você precisa se preparar. Isso na escola pública, isso não é um problema. Você precisa entender que o que a escola não te ensinou, você tem potencial para aprender. Se eu confio no seu potencial, você também tem que confiar, porque eu nem conheço a maior parte da galera que tá por aqui. Então, se eu confio, você também tem que confiar nisso, para você estudar esses assuntos que são importantes, do jeito que é certo também, para você conseguir ter um aprendizado realmente eficiente, ok? Então, confie no potencial de vocês, de verdade, e estudem o que a escola nunca ensinou. Se a escola não fez o papel dela de te ensinar, e a maioria não faz, e ninguém precisa ser gênio para saber disso, né? Se a escola não fez o papel dela, você vai fazer por você. Porque é o seu futuro que tá na sua mão, sabe? A tua escola pode nunca passar um tópico, uma matéria importante, mas o seu futuro tá ali em jogo. E se você ficar só na dependência do que a escola vai te fazer, é você quem vai perder as oportunidades futuramente. Você vai perder chances que todo mundo vai ter e você não. Todo mundo assim, todo mundo que se preparou vai ter. Então estuda por conta própria o que a escola nunca ensinou. E não fica nessa de, é porque a minha escola é fraca. Minha escola também era muito fraca. Saiu no jornal como a pior escola da cidade, gente. E eu consegui depois entrar em escola boa, passar em curso técnico, passar em um tantão de faculdade. Por quê? Porque eu não dependia sobre o que a escola ensinava. Nem quando eu tava numa escola boa, eu dependia sobre o que a escola ensinava. Ainda assim, eu ia atrás de aprendizagem, além do que a escola me passava, tá? Então, independentemente de ser de escola pública ou de particular ou filantrópica, enfim, haja em prol do seu futuro. Não fique esperando que a escola faça isso por você, tá bom? E com isso chegamos ao fim dessa live, né? Com esse papo meio motivacional no fim das contas aqui. Espero que vocês tenham, então, essa consciência e estudem o quanto antes pros vestibulinhos de vocês. Tem prova chegando já em agosto, tem prova em novembro, prova em dezembro aí que tá marcada já, mas que não passou a data ainda, mas que vai ser em dezembro. Então, tem várias instituições que já estão com as provas chegando e vocês precisam se preparar para elas. Não fiquem esperando que todo mundo se inscreva. Não fique esperando que saia
a inscrição. Tem muita gente que fala assim, eu vou começar a estudar quando sair a inscrição, né? Tipo, já tem a data, mas a pessoa quer esperar que saia a inscrição mesmo, fazer a inscrição pra estudar. Não fique esperando, cara, não vai mudar nada depois que você se inscrever. Comece o quanto antes a se preparar pra você conseguir ter um aprendizado real, efetivo, e ter o tempo de você ir corrigindo possíveis erros ao longo da sua jornada, tá? E com isso, então, eu me despeço de vocês hoje. Super abraço e tchau!